Tem dias em que parece que a vida está sempre em outro lugar, como se o que você está vivendo agora fosse apenas uma ponte para algo maior, algo mais digno, algo mais feliz. O agora vira um intervalo e não um lugar, e isso dói, não de forma escandalosa, dói em silêncio. Uma dor miúda, quase imperceptível, mas constante. Uma insatisfação sutil que acompanha até os momentos de paz. É como se, mesmo quando nada está dando errado, ainda assim, algo estivesse faltando. A mente cria essa ilusão de que o futuro é o refúgio, o destino final. Quando eu conseguir aquilo, quando eu resolver isso, quando tudo se encaixar, a gente vive esperando que algo externo finalmente nos autorize a descansar dentro da gente. E nesse intervalo a vida real passa. O agora vira um lugar onde só se sobrevive. E a gratidão, que deveria ser uma resposta natural ao simples fato de estarmos vivos, se transforma em uma tarefa difícil, artificial, quase impossível. Eckhart Tolle diz que a mente é uma especialista em adiar a vida. Ela nos convence de que o momento presente nunca é suficiente. Sempre falta algo. Sempre tem algo a consertar antes de poder relaxar. Quando o cérebro está viciado em viver no passado ou no futuro, o corpo inteiro entra em coerência com essa ilusão. A química do agora se rompe. E mesmo que você diga que está presente, seu sistema inteiro vibra em outro tempo. Mas talvez o verdadeiro bloqueio da gratidão não esteja na ausência de bênçãos. Talvez esteja na resistência em habitar o único lugar onde ela pode florescer, o agora. E essa resistência não é culpa sua, é uma defesa antiga, silenciosa, que o corpo aprendeu para tentar se proteger da dor. É como se dissesse, aqui não é seguro. Só que, enquanto essa crença estiver no comando, a gratidão será sempre uma promessa adiada. É por isso que tanta gente se frustra com a espiritualidade. Porque tenta ser grato, tenta vibrar alto, tenta pensar positivo, mas não sente nada e não entende por que a manifestação não acontece. A verdade, gratidão não se comanda pela mente. Ela só nasce quando o corpo acredita que já é possível descansar no agora. E isso muda tudo, porque no fundo o que você quer não é só conquistar mais coisas. O que você quer é se sentir em casa dentro de si, se sentir seguro o bastante para respirar fundo e mesmo que ainda falte algo, dizer, eu sou grato por estar aqui, por estar vivo, por existir, porque isso já é sagrado. Você já tentou se forçar a agradecer? Já repetiu mentalmente frases como, sou grato pela minha vida, mas por dentro não sentia absolutamente nada? Esse é um erro comum, mas quase ninguém fala sobre ele. A gente aprende que gratidão é uma atitude, um hábito, um pensamento positivo, mas não é. Gratidão não é mental. Gratidão é biológica, é vibracional. Ela mora no corpo, não na cabeça. O que muitas pessoas não percebem é que há um vício invisível em esperar que a vida melhore para só então sentir gratidão. A mente diz, quando eu resolver aquele problema, aí sim vou conseguir agradecer de verdade. Só que isso nunca acontece, porque o padrão se repete. Você alcança uma meta, resolve um conflito e logo está esperando pela próxima coisa. E nesse ciclo, a gratidão vira uma miragem que recua toda vez que você se aproxima. O segundo erro sutil é tentar convencer o corpo com palavras que ele não acredita. Você repete mantras, afirmações, frases de efeito, mas seu corpo vibra escassez, vibra medo, vibra urgência. E aí, a reprogramação mental falha. O corpo precisa sentir o que a mente está dizendo, senão não há coerência entre cérebro e coração. Sem essa coerência, não há campo vibracional consistente. Você fala uma coisa, mas atrai outra. E tem mais. Quando usamos a gratidão como ferramenta para conquistar algo, e não como uma presença real, acabamos ativando o sistema de recompensa. A dopamina entra em ação, nos dá um pico de prazer, mas logo vem a frustração, porque o corpo entende que você está agradecendo para conseguir algo, e não porque já se sente completo. Isso sabota o processo sem que você perceba. O caminho é outro. Começa pelo corpo. Começa pela respiração, pela pausa. Por sentir, ainda que por alguns segundos, que você está seguro agora. Mesmo que o mundo esteja desorganizado. Mesmo que o coração esteja inquieto. A técnica é simples, mas profunda. Reconheça o desconforto sem julgá-lo. Respire com atenção no seu coração.
E procure no seu agora um único detalhe que não exige nada de você. Um som, uma textura, uma cor, um cheiro. Um detalhe que está ali, só existindo com você, sem exigir cura, sem cobrar melhora. É como uma lareira acesa numa casa vazia. Ela não ilumina porque alguém mandou. Ela aquece porque é o que ela faz. A gratidão verdadeira é assim. Não precisa de motivo. Ela não depende de sol. Ela nasce do simples fato de você estar respirando, aqui e agora. Essa é a frequência que transforma tudo, sem que nada precise mudar do lado de fora. A maioria das pessoas não percebe que está tentando ser grata da maneira errada. Elas acham que precisam pensar coisas boas o tempo todo, manter a mente ocupada com afirmações, evitar reclamações. Mas isso cria um esforço artificial, uma tentativa de moldar a vibração apenas pelo pensamento, e isso não funciona por muito tempo, porque não é sobre controlar o pensamento, é sobre mudar o estado interno que sustenta ele. Gratidão não é um prêmio que você recebe quando tudo está bem. Também não é um dever espiritual. É uma frequência que você acessa mesmo quando a vida está desorganizada. O problema é que a maioria tenta elevar a vibração fugindo do que sente. Finge que está bem, finge que aceita, finge que confia. Mas por dentro está frustrada, cansada, com raiva, e essa desconexão é o que bloqueia a gratidão real. Existe um fator silencioso que sabota sua frequência e ele se chama ressentimento acumulado. Quando você guarda mágoas, frustrações ou decepções não digeridas, seu coração não consegue se abrir totalmente. O ressentimento vira um peso invisível que distorce a sua percepção da realidade. Você pode até ter motivos reais para estar magoado, mas enquanto essa dor não for digerida, ela vai impedir você de sentir gratidão profunda. Não porque você é ingrato, mas porque seu corpo ainda está tentando se proteger. A revelação é simples, mas contraintuitiva. Você não sente gratidão porque as coisas estão boas. As coisas começam a mudar porque você sente gratidão primeiro. A mente espera a melhora para agradecer. Mas o campo energético responde ao estado interno, não às circunstâncias externas. Sentir gratidão antes que tudo esteja certo é o que inicia o movimento de transformação. E a natureza ensina isso o tempo todo. A planta cresce sem pressa. Ela recebe o que o dia traz. Não depende de garantias para se desenvolver. Não exige perfeição para continuar. Ela apenas responde. Assim também é o corpo humano quando começa a operar em estado de gratidão. Ele deixa de resistir e começa a responder. E às vezes, o primeiro passo é bem simples. Parar de tentar sentir gratidão como obrigação e começar a investigar o que está bloqueando o sentimento de nascer espontaneamente. Seja um padrão antigo, uma dor não processada ou apenas o hábito de esperar o futuro. Quando você começa a olhar para isso com honestidade, o sentimento vem, porque no fundo ele nunca deixou de estar lá. Ele só estava coberto por camadas que não pertencem mais à sua consciência. Muitas pessoas se sentem desconectadas espiritualmente, mas não sabem por quê. Elas leem livros, assistem vídeos, fazem meditações, mas no fundo sentem que falta alguma coisa, como se estivessem tentando acessar um lugar interno que continua trancado. E isso pode gerar culpa, autocrítica, comparação com quem parece mais espiritual. Mas a verdade é que essa desconexão não vem de uma falha sua. Ela vem de uma crença sutil de que o agora precisa ser consertado antes de ser aceito. A maioria aprendeu a condicionar a gratidão a momentos de conquista. Agora sim eu posso agradecer. Isso parece lógico, mas é exatamente isso que mantém a frequência da escassez ativa. Porque enquanto você vê o presente como um lugar a corrigir, você impede sua energia de se estabilizar. Você continua emitindo a mensagem vibracional de que algo ainda não está certo. E isso afasta o estado de gratidão, mesmo quando você tenta forçá-lo. Eckhart Tolle lembra que o agora é sempre suficiente. Não porque ele seja confortável ou livre de desafios, mas porque é o único lugar onde a vida acontece de verdade. A gratidão nasce quando você decide parar de lutar contra esse instante. Quando mesmo que haja dor ou incerteza, você escolhe estar inteiro aqui. Não como quem desiste, mas como quem reconhece. Eu estou presente. E isso já tem valor. Estados emocionais como gratidão,
quando sentidos com verdade, mudam a biologia, alteram o campo eletromagnético do coração, reprogramam a forma como o corpo interpreta o ambiente. Isso significa que a gratidão não serve apenas para sentir-se bem, ela é uma linguagem com a qual o seu corpo se comunica com o universo. Quando você vibra a gratidão, você informa ao campo: eu já recebi. E essa é a vibração que atrai mais do que você precisa. Mas talvez o ponto mais importante seja entender que gratidão não é algo que se conquista, é algo que se lembra. A cada momento em que você respira e reconhece que estar vivo já é uma experiência rara, você retorna à fonte, você volta para si, e nesse lugar, você para de buscar. Você se torna o espaço onde a transformação acontece. Gratidão não é um estado emocional bonito para ter na estante espiritual. É uma frequência de alinhamento. Quando ela chega, você não precisa de muitas palavras, nem de promessas. Você apenas sente, mesmo sem entender tudo, eu aceito estar aqui. E isso por si só já é um milagre. A busca por gratidão quase sempre começa no lugar errado, na tentativa de controlar o que sentimos. Tentamos nos tornar mais gratos, tentamos melhorar nossa vibração, tentamos mudar o olhar, mas tudo isso parte da ideia de que ainda estamos incompletos, de que ainda estamos longe, de que ainda precisamos chegar lá para finalmente descansar. E esse é o verdadeiro bloqueio. Você não precisa se esforçar tanto para sentir gratidão. O que bloqueia esse sentimento não é falta de espiritualidade, e sim o excesso de exigência interna. Exigência por entender tudo, por perdoar tudo, por amar tudo o tempo todo. Isso pesa, isso endurece, isso distancia você da simplicidade. A gratidão não aparece quando você finalmente resolve todos os seus conflitos. Ela aparece quando você permite que eles existam sem te definir. Eckhart Tolle nos lembra que o momento presente não precisa ser merecido. Ele apenas é. Quando você começa a tratá-lo com essa neutralidade, nem como algo perfeito, nem como algo a ser consertado, algo dentro de você se alinha. Você para de se defender do agora e começa a habitá-lo. Quando você sente gratidão, seu corpo entra em um estado biológico de segurança. Seu sistema nervoso desativa o alerta. Suas células saem do modo sobrevivência. E nesse estado de segurança interna, a cura se torna possível. As percepções mudam, as decisões se refinam. A sincronicidade começa a operar. Não porque você forçou nada, mas porque você parou de resistir. E é exatamente isso que fecha o ciclo. Gratidão não é aceitar o que está errado. É interromper o fluxo de escassez emocional que faz tudo parecer insuficiente. É o momento em que você diz, mesmo com dúvidas, mesmo com cansaço, eu estou aqui. E isso já é sagrado. É como se sua alma estivesse esperando por esse instante. O instante em que você para de procurar o milagre e percebe que você é o canal por onde ele acontece. Esse é o ponto onde tudo começa a mudar. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você finalmente chegou nela. O agora deixou de ser uma ponte e virou casa. E quando isso acontece, a gratidão não é mais algo que você sente, é algo que você é.